Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando de como tirar o condomínio do vermelho. No primeiro bloco demos dicas especiais. Você assistiu? Se não assistiu, você tem a obrigação de assistir, porque foi muito bom. E agora a gente vai tratar de alguns assuntos um pouquinho mais até polêmicos, como por exemplo, investir para economizar. E também o que a gente tem que cortar com ações radicais, entre outras coisas. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o síndico profissional Bruno Magalhães e Rodrigo de la Roca, que é especialista financeiro e CEO do primeiro banco digital para condomínios do mundo. Rodrigo, vou começar com você, segundo bloco. Cara, investir para economizar. Até, você ouve falar isso, parece uma loucura, mas não é, né? Não é. A gente chama isso de payback. Basicamente esse é o termo. Então, quais são as grandes... Primeiro, aquilo que a gente falou no bloco anterior, e vale a pena checar lá. Aonde que está sangrando? Geralmente a cota de condomínio é formada lá na previsão orçamentária, tem as rúbricas, onde está a maior parte dela saindo do caixa. O que dá para fazer mais com menos? Segurança. A folha está pesando, o que eu consigo automatizar no dia a dia da minha segurança? Investir, por exemplo, tickets de segurança que a gente vê num condomínio médio, 100 mil, 200 mil reais, para ter um payback de 4 anos. Então esses são tipos de investimento, segurança, solar, energia. Vou ter que ter energia para o resto da vida. Home office está consumindo mais energia. As pessoas em casa, elevador, delivery, etc. sobe e desce muito mais vezes do que antes da pandemia. Como que eu faço um investimento de energia? Calculando payback. Então quanto que eu gasto hoje na concessionária tradicional, quanto que eu vou ter que investir num ticket de placa solar, por exemplo, em quanto tempo eu economizo. Mas eu não tenho dinheiro. Esse é o grande ponto. O que o condomínio sempre fez aí por não ter acesso a crédito? Se autofinanciava, que é aquela assembleia que dá briga, que é a chamada extra, o rateio. Cada região do Brasil chama de um jeito diferente. Mas é reunir todo mundo e falar, olha, precisamos de 100 mil reais para botar a placa solar. E para ter um payback aqui, claro, uma conta matemática, de 4 anos, uma redução de energia para o resto da vida e valorizar o patrimônio, com energia limpa, etc. 100 mil reais, tem 100 apartamentos, cada um vai ter que pagar 1.000 reais a mais durante X meses para adquirir isso. Depende de inadimplência, não é previsível, o Ricardo pode não pagar, vai ter briga na Assembleia, muitos condomínios não vão querer aumentar a taxa de condomínio, e aí o síndico fica, tá, e agora? Vai ter ou não vai ter? Com crédito de condomínio, financiamento condominial, o síndico consegue levar uma aprovação, ter esse dinheiro, 100 mil reais hoje, à vista, parcelado em 48, 60, geralmente no mesmo período que ele tem esse payback, ou seja, ele valoriza o patrimônio, bota, ele faz o que ele quer fazer. E ele não vai estar pagando a mais em nenhum momento. Sem tirar dinheiro do bolso. Matemática. Então ele está Porque ele vai estar economizando e pagando, economizando e pagando. Financeiro, muitas vezes empatando por um período até começar a diminuir, ou em algumas ações até já economizando um pouquinho no começo e depois muito mais para frente. E esse é o perfil de investimento do condomínio. Muita gente que não conhece o mercado de condomínios me perguntava, pô, Rodrigo, por que um condomínio vai precisar de dinheiro? Por que ele vai querer crédito? Por que vai fazer um financiamento? Geralmente o condomínio faz financiamento para ter um payback, para ter uma redução em algum lugar. Uma eficiência de custo que ele consegue não alocar mais aquele capital, tanto talvez em pessoal ou em energia, com tecnologia. Em água, tem muito investimento sendo feito na reutilização da água, sim, ou no menor consumo, com válvulas, etc. Tem um payback claro ali. E muitas vezes é no êxito, ou seja, ele faz tudo sem tirar dinheiro do bolso. Bruno, esse é um caminho que é difícil muitas vezes de entendimento por parte do condômino, mas o síndico profissional, como um gestor, como uma pessoa que tem conhecimento, ele tem que trazer essas soluções e demonstrar de maneira clara para que aquele público que é ignorante, no sentido de não ter conhecimento, não entenda errado, tá? Todo mundo é ignorante em alguma coisa. Eu, por exemplo, sou ignorante em medicina, como acho que todo mundo aqui, sou ignorante em vários outros assuntos. Aliás, eu sou um belo do ignorante. Chegando à conclusão. Cheguei a essa conclusão. Tem engenharia, eu sou ignorante. Então, assim, a maioria dos condôminos
são ignorantes na questão condominial. E aí o síndico muitas vezes tem uma ideia maravilhosa e ele não consegue transmitir essa ideia, e aí tem a rejeição. E aí a culpa também é do síndico, né? E outro ponto, que pegando o gancho aqui do Rodrigo, quando você fala de investir, né, placa solar, investir no sistema de segurança e fala da parte financeira do o condomínio autossustentável que faz o seu próprio rateio, as pessoas acham que é mais barato. Condomínio, ele tem uma receita garantida, então você consegue negociar taxas mais baixas de juros e um payback menor quando você vai em busca no mercado para conseguir esse tipo de financiamento. E às vezes sai mais barato do que tentar fazer uma arrecadação extraordinária, como você falou, tem nomes diferentes pelo Brasil, mas você consegue fazer essa arrecadação de forma mais barata se você pegar o dinheiro hoje, porque a gente tem juros. Então a gente está vivendo hoje um cenário em que nós temos um IPCA, um IGPM muito alto. Então fazer uma arrecadação, esperar esse dinheiro entrar para você fazer a obra, às vezes sai mais caro do que o financiamento. Quando você tem o dinheiro para executar a obra, ela já dobrou o valor. Nós vivemos cenários, Exato. tivemos exemplos claros durante a pandemia, por exemplo, em que se começou um rateio antes da pandemia, parou por um período, assim que iniciou, ninguém sabia o que fazer, voltou o rateio e a tinta, o metal, o aço, tudo dobrou de valor. Sim. Então, se você tivesse feito financiamento, a obra estava em execução. E você não teria pagado, às vezes, 50%, 100% a mais para fazer a mesma obra que você já teria ela concluída e você viveu 2 anos com um problema dentro do condomínio e aumentou mais 2 anos o payback. Então, são essas soluções que a gente precisa explicar para os condôminos, maneiras de capitalizar e que nem sempre a arrecadação ela é a melhor solução dentro do condomínio. E tem um custo esses 2 anos, né? Um custo Tem um alto. custo invisível ali, financeiro, que se tivesse feito antes... E o pior é o compensava- seguinte, é você voltar como uma assembleia e falar, precisamos de mais dinheiro. Então, assim, a pior frustração para qualquer síndico, para qualquer morador, é uma nova assembleia do Não, mesmo e tempo. desculpa, Exatamente. você assume um condomínio no vermelho e você ficar pedindo dinheiro, quer dizer, daqui a pouco os caras vão... A gente tá mal. Aí você tá matando a gente, né? Eu tô sem Perde dinheiro. credibilidade. Né? Então, assim, tem que criar... O síndico, eu acho que ele tem a obrigação, o síndico profissional, a obrigação de buscar soluções, de apresentar soluções e de conseguir explicar essas soluções para você vender, persuadir a decisão correta por parte dos condôminos. Acho que essa é uma obrigação também. Eu queria aproveitar, fazer uma pergunta que tem nada a ver com o programa, mas acho que é interessante. No lado oposto, um condomínio que está com muito dinheiro sobrando. Então eu tenho, por exemplo, um condomínio que eu tenho conhecimento que tem não é um condomínio, é uma associação, mas tem 3,5 milhões parado. O que fazer com esse dinheiro? É um ponto de atenção que a maioria dos síndicos e gestores condominiais muitas vezes nem controlam onde é que está sendo aplicado esse recurso. A maioria, tá? Das vezes, Ricardo, que a gente percebe de condomínio, ou está parado na conta, literalmente está lá parado e o síndico pegou aquele dinheiro de outra gestão e não mexeu, ou está numa aplicação que só interessa ao banco, geralmente o banco tradicional, que fala, olha, te rentabiliza o X% e tem várias taxas embutidas ali de administração, etc., quando vai ver está abaixo da inflação. É um pouco do que o Bruno falou, né? O mercado todo precificou, se atualizou, e aí na hora de usar o dinheiro, nossa, esse dinheiro não está valendo nada, não dá para comprar nada durante X anos, então tem que tomar cuidado com isso. Atrela a Selic, cuida do CDI, então perceba aonde que está investido esse dinheiro, faz as contas não só da rentabilidade que o banco, que a instituição financeira está prometendo, mas se tem taxa de administração embutida aqui, se tem algumas outras coisas. Geralmente, o sistema financeiro tradicional não tem produto para condomínio de investimento de fundo de reserva. Ele bota um investimento padrão lá, como se fosse uma poupança, etc. e tal, e esse dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo. Então, se atrelar a Selic, atrelar 100% do CDI, por exemplo, investindo de forma correta, esse dinheiro valoriza e consegue fazer, aí sim, não precisa chamar um financiamento, mas consegue fazer a valorização do patrimônio quando precisar, ou tiver uma ideia de solar, etc., aplica com rentabilidade e com poder de barganha. Bela dica vai ter também no curso da Gabor, que você vai dar uma aula sobre isso, e no curso de síndico profissional. Mas tá gostando do programa? Gosta do canal? Comente, curta, compartilhe, nos siga, porque assim a gente quer chegar em 100 mil inscritos e só assim a gente vai melhorar esse segmento condominial tão importante para a coletividade brasileira. Educação financeira transforma a vida. Bruno, mas em algum momento, em alguns casos, a gente precisa eliminar.
Aí é pegar a arma, sniper, e atirar e ir eliminando algumas coisas. Você já teve essa experiência de chegar no ponto, no limite de cortar coisas que até você sabe que não seriam corretas cortar, mas que naquele momento precisa, senão o condomínio não anda? Sim, e é difícil essa decisão, porque você vai ter consequências, né? E nem sempre você consegue prever ou passar todas essas consequências para os moradores. Mas você tem, por exemplo, já chegamos ao ponto de desterceirizar, porque no primeiro ponto você economiza, mas depois você gera um passivo trabalhista, então você vai ficar com aquilo ali em algum momento, pode ter um processo, e aí você vai precisar de caixa, então a gente já teve que desterceirizar para conseguir adequar o orçamento, reduzindo aquela pequena parcela, contratar fornecedores piores, aquilo que você falou lá no começo, que é o cortar na carne. Isso eu estou falando da parte ruim, não da parte boa, tá? Sim. É quando você não tem alternativa, não tem mais o que fazer, aprendendo tentou conversar, com a dor, né? aprendendo com a dor. É vendendo o almoço para comer o jantar. E aí você faz, porque senão não para a sangria. Então você desterceiriza, contrata funcionário próprio, você diminui a qualidade do teu prestador de serviço, contrata mais barato e fica cobrando ele, mas você sabe que ele não tem capacidade de entregar, até que as pessoas conheçam, entendam a situação real do condomínio. E aí você ganha a confiança do condômino, que passa a ver aquilo no dia a dia, e aí sim você entra com profissional de qualidade. Se for o caso, você reterceiriza. Se não tiver dado certo a parte orgânica, você reterceiriza, né? Faz ali uma provisão, claro. Mesmo quando for desterceirizar, provisione a despesa para demissão. Isso é uma dica que fica aí para o pessoal que está ouvindo, para os síndicos, né? Nunca faça uma contratação, uma desterceirização sem provisão de caixa, senão você está mais cortando buraco, mais ainda a tua ferida, né? E aí procurar aqueles contratos que de fato o prestador não está indo ou estão com valores acima do mercado. Nós temos plataformas hoje virtuais que você consegue fazer cotação, encaminhar isso. Não é difícil procurar bons prestadores no mercado com referência, e se você é um síndico profissional, você tem até condições de buscar parceiros que são certificados no mercado. Exato. Eu vou chamar um quadro que é Aplicando a Advertência e eu volto para as considerações finais de vocês. A advertência de hoje vai para você, síndico ou gestor condominial, que não pensa fora da caixinha. Muitas vezes a solução para uma economia está no investimento. Isso mesmo. Muitas vezes você consegue investir, por exemplo, em energia solar, e aí você tem uma queda do custo da energia. Mas para isso, você precisa de um investimento. Eu não tenho dinheiro. Você pode buscar um financiamento. Putz, Ricardo, vou buscar um financiamento, tem juros, mas você consegue equilibrar no período e pagar a mesma coisa, ter os mesmos custos por determinado momento, que seja 12, 24, 36, e ali depois desse período você começa a ter economias significativas. Ou até você consegue ter uma pequena diminuição de custos já num primeiro momento e mais para frente, com 24, 36, uma economia considerável. Eu falei de energia, a gente tem a questão da água, a gente tem a questão da portaria remota, a gente tem várias possibilidades de investimento dentro de um condomínio, onde você busca um financiamento, você não onera mais o condomínio naquele período, em algumas vezes, como eu falei, até diminui um pouquinho, mas depois desse prazo, que seja 12, 24, 36, 48, você tem uma economia significativa. E chega, viu? Daqui 24 meses, daqui 36, chega. Gestão não é imediata. Você planta para colher. Fica a dica, fica o alerta, fica a sugestão. Rodrigo, mais uma vez. Uma plantação. Exatamente, tem que ser, não tem outro caminho. Mais uma vez, muito obrigado pela visita aqui, vindo da Ilha do Silício. Boa. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando e espero que outras vezes esteja presente aqui com a gente. Legal. Para mim é um prazer gigantesco, Ricardo, tá falando e juntos aprendendo sobre educação financeira para o nosso mundo de condomínios. Entendendo aí na cabeça de gestor de condomínio quais instrumentos eu posso utilizar para prever minha receita primeiro, né? Ter previsibilidade, saber que eu vou arrecadar X naquele ano, não depender de inadimplência, não depender de execução judicial, não perder muito tempo e nem dinheiro com isso. Valorização do patrimônio, não só o payback,
né, que gera economia pura, mas se eu vou num condomínio, por exemplo, vou comprar um apartamento ou alugar um apartamento, tem 2 condomínios. Um tem placa solar e o outro não tem. Supondo que sejam 2 condomínios iguais. Sim. Eu tenho a tendência de, porque tem placa solar, por N motivos, não só pela sustentabilidade, mas são coisas que valorizam, pequenas atitudes às vezes que valorizam demais o imóvel e a tomada de decisão que o mercado precifica. Perfeito. Coisas invisíveis que a gente no dia a dia não vê, não está lá no balancete, não está na prestação de contas do condomínio, mas que o mercado como um todo está precificando. Então, atenção a esses instrumentos, o que eu posso utilizar de previsibilidade, de crédito para valorizar o meu patrimônio. E o patrimônio de todas as famílias que moram, trabalham, têm propriedade naquele condomínio. Perfeito. Muito obrigado. Valeu. Bruno, participação muito rica, tem realizado um trabalho muito bom como síndico profissional. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Ricardo. E o programa de hoje ele foi muito esclarecedor, trazer esse tema tão importante de finanças no condomínio. E acredito que para a gente fechar com chave de ouro é sempre lembrar disso, né? Você ser transparente, honesto e conseguir ganhar a confiança dos moradores com informação. Levar informação, procurar estudar as finanças do condomínio para que aquelas pessoas que estão ali, que deram voto de confiança para você, consigam acreditar, entender e valorizar o seu patrimônio, fazendo todas as informações, assembleias e o que mais for necessário para que a gente consiga sair do vermelho. Muito obrigado. E você tem um compromisso comigo. Semana que vem, mais um programa com informações importantes para você fazer a gestão do seu condomínio ou dos seus condomínios. Nosso compromisso é semana que vem. Até lá.